Olá, bem-vindos a mais uma Masterclass. Eu sou a professora Shirley, coordenadora de projetos para a área de saúde, principalmente para o curso de enfermagem. E hoje temos a honra de contar com a participação da professora Fabiana dos Reis, que é graduada em enfermagem pela Universidade AMB Morumbi, tem especialização em enfermagem obstétrica e perinatal e em intervenção e prática sistêmica com família, terapia família e de casal. É membro do grupo de pesquisa e estudos de família e comunidade da Unifesp, GEP-FAC, além de ser técnica em simulação do Centro de Simulação e Pesquisa do São Camilo. A professora traz o tema assistência de enfermagem na sala de parto ao recém-nascido de mãe com Covid suspeita ou confirmada, como pauta de estudo abordando os cuidados ao recém-nascido na sala de parto, principalmente agora que vivemos a pandemia do coronavírus. Os profissionais de saúde precisam estar preparados para atuar em frente a essa nova doença, cuidado de saúde e do outro. Este é o momento de podermos olhar as reais necessidades de saúde do nosso estado, do Brasil e do mundo, e nos capacitarmos. Tudo é muito novo e não temos medicamento nem vacina nesse momento. Temos muitos profissionais de saúde adoecendo e morrendo frente ao Covid-19. A necessidade é de informar e prepararmos os profissionais de saúde para assistência ao recém-nascido. Olá, professora Fabiana, tudo bem? Seja bem-vinda. Para o Centro Paula Souza é uma honra a sua participação e contar com um momento de aprendizado e reflexão sobre as condutas de enfermagem durante o período de parto de mãe com Covid-19 suspeita ou confirmada. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Bom dia a todos, é um prazer estar participando mais uma vez, né, com Paula Souza. Já tivemos algumas participações no Centro de Simulação, espero em breve rever todas novamente lá para a nossa aula. Vou agora estar falando um pouquinho sobre o atendimento, algumas mudanças na sala de parto. Então, vamos lá. Algumas mudanças ocorreram dentro do cenário do Covid-19. Primeira coisa importante a ressaltar é a questão da assistência. Então, no cenário de pandemia por Covid-19, doença respiratória causada pelo SARS-CoV-2, tem fomentado novas pesquisas e levantado questionamentos sobre como devemos realizar assistência de enfermagem. Lembrando que as pesquisas estão sendo diárias, porque cada dia tem nova mudança e novas orientações. Eu trouxe essa imagem, que é uma imagem muito linda aos olhos, que é uma das coisas que a gente vai ter que começar a prevenir no caso da mãe que tenha o Covid ou esteja suspeita do caso de Covid. O primeiro ponto importante de ressaltar é a transmissão, ou seja, não existe nenhum estudo científico até o dia de hoje que comprove que há transmissão vertical. O que significa essa transmissão vertical? O vírus, ele não consegue estar passando pela placenta, né? Ou seja, o sangue do bebê é do bebê, da mãe é da mãe, não tem essa contaminação. No leite materno também não foi encontrado o vírus, então a gente não tem que se preocupar quanto a isso. Mas como ocorre a transmissão para esse recém-nascido na sala de parto? Através de gotículas de quem está cuidando dessa criança, né, desse recém-nascido, ou através de material biológico. O que seria esse material biológico contaminado? A partir do momento que o bebê nasce, eu tenho um líquido amniótico. Então, se eu não tiver uma habilidade e deixar esse bebê ali imerso, ele vai se contaminar. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Qual material que essa equipe vai estar além do que ela já usa diariamente? Dentro do centro cirúrgico, a gente já vai estar paramentado, ressaltando que eu vou ter que estar usando a máscara N95, porque em alguns momentos eu vou ter partículas de aerossóis da sala, e luva no momento de procedimento, no momento estéreo. Caso contrário, a paramentação já é o básico do dia a dia do profissional que está dando essa assistência. Quando eu falo em ambiente, existe uma preocupação muito grande. Por quê?
A recomendação é que ocorra assistência de enfermagem ao recém-nascido fora da sala onde está tendo o parto. Mas a gente pode observar que não é uma realidade no dia a dia. Vários locais, a sala é pequena, vários lugares acaba acontecendo, não é recomendado, mas acaba acontecendo o parto no pré-parto. Então, algumas recomendações a gente tem que tomar cuidado. Então, se eu não tenho uma sala própria para fazer assistência desse recém-nascido, separado do parto, a orientação é que o berço, conforme eu coloquei aqui na imagem, ele seja colocado pelo menos 2 metros de distância da onde está sendo o parto. Então, como vai acontecer? Vai ocorrer o parto, seja ele normal ou seja ele cesárea. Esse bebê vai ser retirado e vai ser dado rapidamente para a ANEL, né? E a ANEL vai estar retirando esse bebê e levando para ter o cuidado. Então, essa distância é importante. Quando eu falo de materiais, existe uma preocupação muito grande, porque a gente já tem na nossa prática do dia a dia essa preocupação de que não falta nada, que os equipamentos já tenham sido testados antes de estar fazendo assistência ao recém-nascido. Mas tem um detalhe muito importante que muitas vezes pode falhar algum equipamento ou a ANEL pode solicitar algum material além do que eu já tenho disponibilizado na sala. Qual a recomendação que a gente faz? Quem está na sala não sai da sala, ela vai permanecer na sala. Vamos solicitar para outro profissional que estará fora da sala e vai trazer essa medicação ou esse material. Um exemplo, a cânula, de repente o cuff não funcionou. Vai precisar de um material extra. O que a gente vai fazer? Vai solicitar para um outro profissional entregar para a gente na porta. Ou seja, não vai ter movimentação nessa sala de parto de entrada e de saída durante o procedimento. Quando eu falo de crampeamento, eu posso dizer que a obstetrícia ela tem brigado muito por um espaço para a realização do parto. E essa conquista não é somente do poder fazer o parto, mas dá uma assistência, eu não gosto da palavra humanizada, mas uma assistência mais aconchegante, uma apresentação rápida do recém-nascido para a mãe, e esse cuidado com a mãe que tem caso confirmado de Covid é uma etapa e uma barreira no dia de hoje. Porque o que vai acontecer? O crampeamento vai ser feito, né, no colo da ANEL. Então, eu não vou colocar esse bebê em contato com a mãe logo que ele nasce. Ele vai vir para o colo da ANEL e vai ocorrer o clampeamento do coto umbilical. Ocorreu o clampeamento, esse bebê vai ser levado para a assistência. Eu não vou apresentar ele para a mãe, eu não vou colocar ele no peito ou no abdômen da mãe. Por quê? Porque eu tenho que evitar que as secreções da mãe entrem em contato com o recém-nascido. Então, nesse primeiro momento, é a primeira etapa para evitar a transmissão para o bebê. Suporte respiratório. Eu trouxe aí uma definição muito importante, né? Eu sei que nem todos são dessa área, né? São da ANEL, ou já vivenciou a prática, né, da assistência, mas a gente pode observar que de 1 a 10 recém-nascido precisa de ajuda para respirar logo após o parto, né? E de 1 a 100 vai precisar de uma intubação, principalmente se ele não for termo, né? E o único cuidado, a única barreira que eu tenho de proteção para esse bebê é o filtro EPA que a gente tem orientado à utilização. Ou seja, o RN nasceu, a ANEL levou para o berço, precisa de um suporte de oxigênio, a gente vai estar usando oxigênio através da bomba válvula máscara, juntamente com o filtro. Nesse próximo slide, eu trouxe como que a gente vai montar esse equipamento, porque ele não é um equipamento novo, todo mundo manuseia, mas eu tenho que ter essa preocupação onde eu vou colocar esse filtro. O primeiro ponto importante que a gente observa é que, assim, alguns lugares teve dificuldade de adquirir esse filtro, porque ele não é um filtro como outro qualquer, ele é um filtro onde ele tem a especificação de utilização. E qual é a especificação desse filtro? Ele vai estar filtrando, conforme mesmo
é o nome dele, partículas, e ele elimina quase 100% de impureza, ou seja, ele tem uma barreira de 99,9% de impurezas, né? Então, o que passa por esse filtro? Somente o oxigênio, né? Ele vai estar barrando ácaros, vírus, bactérias no geral. Por isso que a gente vai estar utilizando esse filtro na hora da gente ofertar o O2 para esse recém-nascido. Muitas vezes a gente usa, né, a bomba válvula máscara só para oxigenar, né? E aí eu não vou colocar o oxigênio direto e puro por causa do ambiente. Eu vou estar usando a bomba válvula máscara, através da máscara eu vou ofertar o O2 e aí eu preciso desse filtro. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui. No dia a dia, eu não tenho encontrado essa forma de ambu com válvula PEP, né? Eu tenho encontrado nos dias de hoje somente deste formato de ambu. Então, eu coloquei os dois para se caso, né, na região de vocês tenha esse, aonde eu vou estar utilizando esse filtro. Outro ponto importante que eu já citei anteriormente é o contato pele a pele, ou seja, eu não posso colocar esse contato pele a pele com esse recém-nascido. Por quê? Porque a mãe pode estar passando o vírus através de secreções, do suor, de urina e outros fatores que pode vir, ou o próprio sangue. Então, tem que ser um parto limpo, vamos dizer assim. E a partir do momento que eu tiro o bebê, eu vou secar ele rapidamente e vou aquecê-lo, né? E vou apresentar para a mãe posteriormente, mais para frente, não nesse momento desse início dessa primeira assistência. Coisa que antigamente a gente pegava o bebê e já dava no colo da mãe. Hoje eu não vou estar podendo fazer isso no caso de mães que esteja com suspeita ou confirmação de Covid. E aí eu trouxe algumas fotos para ilustrar e para chamar a atenção, porque quando eu faço o cuidado, né, dentro ainda da sala de parto, eu já vou fazer o máximo de cuidado possível que eu possa fazer ali, né, para evitar a exposição do profissional para o bebê e do bebê para o profissional. Embora esse bebê não tenha nenhum fator ou diagnóstico, desculpa, não tenha nenhum estudo que comprove que ele já esteja contaminado. É um bebê que ele está limpo, né? E aí vou prestar assistência, vai estar fazendo o CREDE, vai estar fazendo a vacina de Canaquion nesse bebê, eu vou estar fazendo pesando esse bebê, fazendo a estatura desse bebê, o quanto de tamanho ele tem. Vou verificar o perímetro cefálico, vou fazer o perímetro torácico, vou verificar o perímetro abdominal e vou estar fazendo um registro, tudo na carteirinha, de acordo com o que já é recomendado pelo Ministério. Outra coisa importante que ficou a grande dúvida é, vai fazer a vacina? Mantenha as vacinas. Vai estar fazendo a BCG, vai estar fazendo a hepatite. Alguns estudos comprovam que muitos bebês que tomam essa BCG, né, tem um pouco, ou seja, existe uma precaução contra o Covid. Não é que seja eficaz ou contra o vírus, mas ele está mais imune do que outros que não tomaram a BCG, mas ainda está muito novo e várias pesquisas ainda estão ocorrendo. Amamentação. E aí fica a grande dúvida. Por quê? Porque a gente tem receio da contaminação desse bebê. No caso da mãe, que ela seja comprovado que ela está positiva, tem que ter um cuidado redobrado. Mas o benefício do aleitamento materno não se discute. Eu vou ofertar esse leite para esse bebê para ele poder receber todos os benefícios já comprovados cientificamente. Qual a recomendação que a gente coloca para essa mãe? Primeiro ponto é higienização das mãos. Ela vai estar de máscara, né, para não ter um contato direto de gotículas com esse bebê. Vou pedir para ela não ficar conversando muito, porque não adianta estar de máscara e estar soltando um monte de gotículas, né? E sempre que ela for amamentar, antes e após as mamadas, ela vai fazer a higienização das mãos, porque ainda é um principal um principal meio de assegurar a transmissão.
Essa mãe, ela pode ficar com o bebê no alojamento conjunto? Pode e deve, né? Só que existe algumas recomendações que várias maternidades estão se adequando e outras com um pouco de dificuldade. Primeiro ponto é, eu não tenho como ter um quarto privativo somente para essa mãe. Então, o que a gente orienta? Se eu tiver uma maternidade na qual os leitos são duplos, que eu coloque mães de Covid com mães de Covid e vou dar essa orientação para elas. Outra coisa importante é a distância, e aí é o trabalho redobrado da enfermagem para orientar a mãe a não ficar diretamente com o bebê no colo. Ele vai ficar no berço do alojamento conjunto, de preferência com uma distância de 2 metros, então não tem como eu ficar grudado no berço desse bebê. E isso é uma grande dificuldade de orientação, mas eu tenho que reforçar a mãe do porquê e o motivo dessa precaução, para ela poder também estar se cuidando. A mãe vai estar utilizando a máscara, né, máscara cirúrgica mesmo de proteção, e ela vai ter que sempre higienizar as mãos antes e após os cuidados do recém-nascido. Durante a mamada, também vai estar utilizando a máscara antes e após os cuidados do recém-nascido. O que a gente orienta também que durante as trocas, durante qualquer cuidado com o recém-nascido, ela vai estar higienizando as mãos. No caso dos profissionais da saúde, que orientação que a gente coloca? Ele vai estar utilizando EPI de proteção de contato e de gotícula, né? Exceto quando ele for fazer algum procedimento que vai ter eliminação de aerossol, aí sim ele vai usar N95. Caso contrário, é só máscara cirúrgica. Qual a orientação que eu vou dar para a alta? As mesmas orientações que ela já está recebendo no alojamento conjunto, mas também eu vou estar reforçando as observações que ela vai ter que ter com ela e com o bebê. Os sinais e sintomas do Covid eu vou estar reforçando para essa mãe, tanto para ela quanto para o bebê. E outra coisa importante, muitas mães estão saindo de alta, né? Sem ter o resultado positivo e sem ter grandes sinais e sintomas. Então, qual a orientação que a gente vai dar? Ela vai manter quarentena domiciliar por 14 dias, caso ela tenha a confirmação ou caso ela comece a apresentar alguns sinais e sintomas. E o que a gente orienta? Que o familiar comunique o posto de saúde no qual ela fez o pré-natal, para que a equipe fique atenta para qualquer alteração e qualquer sinal e sintomas com essa mãe e com esse bebê. Agradeço a todos pela participação da aula, e tem uma frase que eu gosto muito, que é uma grande preocupação e uma grande orientação que eu sempre tive. Jamais considere seus estudos como obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender, lembrando sempre que quem ensina aprende muito mais com quem aprende. Um abraço a todos. Muito obrigada, professora Fabiana. Foi um momento de grande aprendizagem, tendo em vista as considerações e recomendações apresentadas nessa aula. Sua palestra abordou aspectos muito interessantes sobre o tema, principalmente com relação ao conhecimento sobre a Covid, que a gente sabe que vem aumentando rapidamente na mesma proporção do aumento do número de contaminados nessa pandemia. Isso é um ponto positivo, pois as orientações em tempo hábil nos respaldam quanto à tomada de decisão assertiva na assistência de enfermagem durante o período de parto. Eu queria aproveitar este momento e iniciar um bate-papo para esclarecer alguns aspectos da sua aula. Durante a sua aula, você falou sobre a transmissão de Covid do recém-nascido, né? Eu queria aproveitar para ressaltar essas questões, né, e perguntar qual é a principal via de transmissão do Covid ao recém-nascido. Estudos comprovam que não tem transmissão vertical, ou seja, dentro do útero da mãe, esse bebê está protegido através da placenta, e na hora que ele nasce,
Qual a transmissão que eu tenho? Dos profissionais que estão na sala, porque não tem como a gente saber se aquele profissional está com Covid ou não, se ele está positivo ou não, infelizmente, e através da mãe. Ou seja, se a mãe respirar em cima desse bebê, vai soltar gotículas, vai contaminar esse bebê, né? Se eu colocar o bebê contato pele a pele, ele vai se contaminar também. Por quê? Porque eu tenho ali secreção, eu tenho suor, eu posso ter a questão da urina, né? Se for um parto normal, que a mãe venha defecar durante o parto, eu posso ter essa contaminação. Então, é contato do profissional que está dando assistência, né? E as secreções da mãe, mas pós o parto, não intraútero, tá? No aleitamento materno também não foi encontrado o vírus, então esse bebê ele pode amamentar normalmente, só que eu tenho que ter esses cuidados que eu já expliquei anteriormente. Então, neste caso, então, não tem estudos que comprovam que há transmissão vertical via transplacentária, né? Até o momento, em nenhum país foi detectado isso em estudos, tá? E durante a assistência, só para reforçar, né? Durante a assistência do transparto e o pós-parto, quais são os EPIs utilizados durante a assistência, recomendado para a equipe? A equipe, ele vai ter que estar com o EPI de proteção individual. Ele vai estar com avental de manga comprida, né? Ele vai estar com máscara, no caso, a gente não sabe se esse bebê vai precisar ser aspirado, se esse bebê vai precisar de manobra de PCR, então eu tenho que estar com a máscara N95. Essa equipe vai estar de óculos, essa equipe vai estar de touca, né, de gorro, e vai estar de luva. Se for procedimento estéreo, luva estéreo. Se for procedimento rotineiro, luva de procedimento. Legal. E só para reforçar, quais os principais cuidados que foram modificados durante a assistência de enfermagem no parto? Essa é a grande tristeza que a gente tem, porque a gente trabalhou muito por um parto humanizado, né? Eu sou um pouco aí antiga na assistência, eu presto cuidado ao recém-nascido desde 98, não vou falar a minha idade, mas existia uma grande tristeza porque eu tirava o bebê da mãe e já dava para um desconhecido. E a gente brigou por muito tempo para a gente tirar o bebê da mãe e já dar em contato com a mãe pele a pele, para ela ter o aquecimento, para o bebê sentir o cheiro da mãe, o bebê vai ouvir a voz da mãe, vai ter esse contato inicial. E nessa época de pandemia, a gente teve que quebrar esse elo. Então, esse bebê, ele acaba nascendo, então eu vou estar dando esse bebê pronel, e o primeiro contato que o bebê vai ter vai ser com o médico, com a neonatologista, e não com a mãe. Então, essa foi a primeira quebra que teve, e as próximas é a questão da assistência em si. Assistência de contato, não assistência geral de rotina de sala de parto, porque ele vai receber todos os cuidados. Então, uma das coisas que modificou foi a questão da humanização, ou seja, o bebê nasce, nós colocávamos ele em contato pele a pele com a mãe, né? Aquela questão da humanização, que foi um trabalho feito há alguns anos. Esse contato se quebrou, porque o bebê nasce, ele vai diretamente para a ANEL, e ele vai receber os cuidados primeiro, para depois ser apresentado para a mãe. A mãe não vai ter contato direto com esse bebê não vai estar sobre o tórax ou o abdômen dela, recebendo o aquecimento da mãe, né? O contato pele a pele. Ele não pode mais ter. A gente vai quebrar essa barreira. Esse é o primeiro cuidado. Os demais permaneceram. A única coisa é o contato com o bebê, com a mãe e com o profissional com o bebê. Acho que é isso, né? Mais uma vez, quero agradecer por este momento de aprendizagem. Foi um momento muito enriquecedor e motivador. Você gostaria de fazer algumas considerações finais, deixar uma mensagem de reflexão para os nossos alunos e professores?
Sei que é uma situação muito difícil para todos, uns com enfrentamento mais direto, que estão na linha de frente, outros não diretamente, mas que acaba sendo impactado com os dias de hoje. Uma das coisas muito importantes que a equipe, né, sempre fala acreditar no que você faz, na assistência que você presta, porque a partir do momento que você está seguro naquilo que você presta, no cuidado que você dá, tudo fica mais fácil. A mesma coisa eu falo quando a gente vai estudar, tudo é novo, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai descobrindo melhores práticas para a gente estar atuando nos dias de hoje. Muito obrigada, professora Fabiana. Um grande abraço. Esperamos contar com sua participação em outras aulas. Foi muito bom. E é isso, pessoal. A aula da professora Fabiana trouxe orientações sobre as tomadas de decisão durante a assistência de enfermagem no período de parto com o Covid-19 suspeito ou confirmado. Este tema ressalta a importância da qualificação de enfermagem, pois as rotinas das maternidades precisam adotar medidas de proteção aos pacientes e profissionais de saúde. Precisa adequar estratégias do manejo clínico que minimizam danos e disseminação do Covid-19. Fiquem atentos. Muito obrigada e até breve. Obrigada.